Bom dia. Esperar mais um pouquinho aqui para ver se o pessoal chega. Hoje a aula vai ser teórica. A gente já está chegando no final. Vocês ainda vão ter mais 2 trabalhos para fazer. Esse agora de desenho hidráulico e o próximo ainda sobre a parte de desenho de instalações de esgoto. Para fazer o do hidráulico aí a gente precisa do conteúdo que eu vou apresentar na aula de hoje. Eu já coloquei ali no Moodle também sobre o enunciado dos trabalhos, né? Como que vocês devem fazer, quais são os dimensionamentos a se adotar. Então, as instruções do trabalho e também o exercício opcional. Aquele exercício é só para vocês treinarem o desenho do isométrico. Já estão disponíveis ali do Moodle. Só aguardar mais um pouquinho. Vocês estão com muito trabalho, Raul? Acho que o pessoal está acordando tarde porque está com bastante trabalho. Então estão tudo mandrião mesmo. Povo mandrião. Bom, eu vou fazer assim, eu vou começar mesmo só contigo e depois o pessoal acompanha a gravação. Deixa eu colocar a tela aqui.
Tá vendo a tela já? Então, tá bom. Bom dia. Bom, então, hoje eu vou falar para vocês sobre o desenho de instalações hidráulicas, tá? Essa aula síncrona, vai ser um pouquinho diferente das demais aulas síncronas que a gente teve até o momento, né? Normalmente eu faço as aulas síncronas mais para esclarecimento de dúvidas. Essa, excepcionalmente, foi feita com o conteúdo, foi planejada para passar também o conteúdo teórico, né? Então, hoje eu vou passar o desenho de instalação, a parte teórica referente ao desenho de instalações hidráulicas para vocês. O que seriam as instalações hidráulicas, né? O que quer dizer aqui nessa descrição do conceito geral, tá? No conceito geral, vocês estão vendo aí como que ele está, como que o conceito geral de instalações de água fria está definido na tela e o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o conjunto de tubulações, equipamentos reservatórios e válvulas de controle e outros dispositivos que são utilizados para fazer controle de pressão, para fazer o fechamento, por exemplo, do sistema, de partes do sistema de água fria, compõem as instalações de água fria de uma edificação. É toda a parte composta de equipamentos, todo o sistema composto de equipamentos dentro da edificação que vão transportar e fornecer água para os usuários daquela edificação. Essa água pode ser potável, essa água pode ser para higiene, para limpeza dos ambientes, para diversos usos que sejam interessantes para o usuário, como esses que eu acabei de citar. Tá? E da onde que vem a água que é fornecida e transportada pelo sistema de instalações de água fria? Tá? A água vem desse sistema aqui, do sistema de abastecimento de água. Existe duas formas de fornecimento de água para as pessoas, né? Para as pessoas nas edificações, que são a captação de água pública através de um sistema público de fornecimento de água, que é o exemplo que nós estamos vendo na tela, e existe também a captação de água através de poços artesianos, né? Que dependendo de onde o seu terreno se situa, você pode se situar em área rural, por exemplo, você pode se situar perto de uma fonte de água e você pode captar essa água diretamente para o sistema de instalações de água da sua edificação. Tá? Mas no caso aqui, nas áreas urbanas, né, e no caso de Florianópolis, provavelmente da cidade onde vocês moram, em algumas áreas, em algumas cidades do interior, né, que não estejam perto das áreas rurais desses municípios, aí acontece de o sistema de abastecimento de água ele ser público, né? E também, além da captação ser pública, além da captação, eu vou ter também a parte de tratamento. Vou pedir para desligar o microfone rapidinho. Lucas, vou deixar que eu desligue aqui. Bom, então aqui eu
Aqui eu estava falando do sistema de abastecimento de água, né? E estava falando do sistema de abastecimento público, né? Ele é composto de captação de água e também da parte do sistema de tratamento, que é essa que vocês estão vendo as partes identificadas na tela. Pessoal que chegou agora, estão conseguindo ver a tela? Sim, professor. Então, tá bom. Então, aí aqui eu vou ter elevação, né, da água captada, depois eu vou ter o tratamento, né, o tratamento é composto das partes de floculação, de decantação, de desinfecção, tá? Floculação e decantação para separar as impurezas, que seria a parte chamada de tratamento de efluentes também, tá? É a mesma coisa. E a parte de desinfecção, que é para tirar os micro-organismos. Depois, essa água é levada novamente para um reservatório central, que vai que a partir desse reservatório central, eu vou montar a rede pública de distribuição de água do município. Bom, aqui eu mostrei para vocês a captação, da onde que vem a água que vai ser fornecida para os sistemas de abastecimento predial ou instalações de água fria, tá? É a mesma coisa. Então, da rede pública, eu vou conectar o meu sistema de abastecimento predial, que é composto de que partes? Reservatório superior, que é a parte que está indicada com o número 1. Extravasor, que seria o também popularmente conhecido como ladrão, é um duto que ele serve para verter a caixa d'água caso ela esteja excessivamente cheia. No caso do extravasor ou ladrão, né, que é o mesmo nome, corresponde ao mesmo duto, esse duto ele não tem a válvula de controle, você não controla o vertedouro, tá? Ele é um vertedouro espontâneo, né? Ele só vai funcionar se a caixa d'água ela tiver para transbordar, né? Ou seja, ela tiver com um nível extremamente alto que alcance esse duto, a saída desse duto. Eu tenho também o vertedouro de limpeza. Esse sim, ele é um vertedouro que tem a válvula de controle. Ele é utilizado, né, e esse controle ele serve para esvaziar a caixa d'água para poder executar a sua limpeza. O barrilete, o que é o barrilete? O barrilete é o duto que contém a válvula de controle para os ramais, para conectar os ramais de alimentação predial. Tá? O que são os ramais de alimentação predial ou ramal de distribuição? São os ramais de saída da água, da caixa d'água para a edificação. Tá? Bom, que mais que nós temos aqui? O duto de recalque. O que é o recalque? Recalque é subida, tá? Então, o duto de recalque ele corresponde ao quê? Ao duto que vai ser conectado à bomba de elevação do sistema de água, tá? Então, é o duto de recalque, é o duto que vai fazer a água subir do ramal de entrada para a caixa d'água. Ramal predial. O ramal predial é o duto que vai conectar o sistema de águas público ao sistema de águas da edificação antes, aqui tem um detalhe importante, antes do medidor, que é o número que corresponde ao sistema composto pelos números 8, 9 e 10. Tá? O medidor corresponde ao número 9, ele fica disponível no cavalete. Número 8 é o registro de gaveta, que corresponde ao disjuntor geral, digamos assim, do nosso sistema de água. Tá? E
alimentador predial, que corresponde à tubulação que fica entre o registro de gaveta da entrada, né, do ramal predial e o medidor, tá? O cavalete. Bom, e por fim, né, em alguns casos principalmente no caso de prédios de apartamentos, há também um reservatório inferior, tá? Que você vai armazenar a água nesse sistema. Ele está situado aqui, identificado com o número 11. E nesse reservatório inferior eu também tenho as mesmas tubulações que eu tenho aqui dos itens 2 a 4, né? Que eu vou ter o ladrão, que é o extravasor, eu vou ter o tubo de limpeza e vou ter também o barrilete, para que, no caso, o barrilete vai ser único e vai sair para o recalque para poder ser levado até o reservatório superior. Tá? Esse modelo aqui de sistema de abastecimento predial, ele é o modelo mais completo que tem, é o que a gente chama de sistema indireto, tá? Quando a gente fala sistema direto, sistema indireto, vocês vão ver nas demais apresentações, nos demais slides, aliás, que o sistema direto é quando eu conecto a edificação direto na rede pública, sem caixa d'água, enquanto que o indireto é quando eu conecto o sistema de instalações de água fria da edificação nas caixas d'água, né? Então, aqui eu tenho um sistema indireto, na verdade, indireto 2 vezes, porque eu tenho 2 reservatórios, 2 caixas d'água. Eu tenho aqui um exemplo da mesma representação que eu fiz anteriormente, tá? Que eu mostrei para vocês anteriormente, só que aqui eu tenho uma representação em desenho que está simplificado, tá? E essa simplificação, ela se chama como? Ela se chama representação isométrica, tá? A representação isométrica corresponde à representação em perspectiva isométrica do sistema de águas e o desenho da tubulação acaba sendo representado de forma mais simples, né? Através de linhas e as conexões, aqui no caso, o autor dessa figura, ele não representou as conexões, normalmente as conexões são representadas por linhas perpendiculares às tubulações, tá? Só representou aqui a saída dos ramais. Um outro problema que tem nesse desenho, tá? E que eu vou pedir para que vocês façam nos modelos de vocês, né? No trabalho de vocês, é identificar os elementos de válvula e de equipamentos, né? Por exemplo, aqui eu tenho a bomba, então eu teria que identificar com o MB a motobomba, tá? É importante vocês gravarem essas siglas aqui: rede pública, ramal predial, hidrômetro, tá? Porque essas siglas, elas servem para identificar o desenho, tá? Então, aqui seria o CA, cavalete com hidrômetro, né? Aqui seria a motobomba. Aqui, nesse ponto, seria o reservatório, o reservatório inferior, reservatório superior, tá? Então, eu tenho que identificar com siglas todas as partes do desenho isométrico, também dos cortes verticais e das vistas superiores, tá? Acho que travou aqui, deixa eu ver. Ó, aqui ele está identificando um nome, tá? Mas certo seria, o melhor é identificar com a sigla, porque já dá uma enxugada no desenho. Bom, aqui eu tenho um detalhamento do ramal de abastecimento, né? Mostrando as partes que esse ramal é composto, tá? Em geral, todo sistema público que fornece água exige a colocação de um hidrômetro, né? Porque eu tenho para que se meça o consumo de água daquela edificação.
E esse hidrômetro ele é instalado com um equipamento chamado cavalete e acompanhado de um registro, né, com uma série de tubulações chamada cavalete, porque faz uma curva em 90, faz duas curvas em 90 graus, tá? E esse cavalete, ele normalmente ele tem que ficar acessível e disponível para leitura. Antigamente era do leiturista, tá? Hoje a leitura já, em alguns casos, não é feita com o leiturista. Ainda tem o leiturista, eu acho, mas não lembro direito. Mas em alguns casos já não se exige somente o leiturista. Já não se faz pelo leiturista. Bom, então o ramal de abastecimento, né, como eu já falei, já mostrei para vocês, ele é a parte que conecta o sistema de instalações de água à rede pública de água. No caso de sistemas individuais, né, você vai criar o seu ramal predial para conectar a sua fonte de água, né, que pode ser um poço artesiano, pode ser uma outra fonte de água. Bom, então aqui eu tenho alguns conceitos mostrados para vocês, né? O que é o ramal predial ou ramal externo. Aqui tem a descrição do que é cada conceito. Ramal interno. Essa apresentação ela está disponível para leitura de vocês ali no Moodle. É a anotação de aula número 11. E agora eu vou mostrar para vocês, né, que algumas partes das instalações do sistema de abastecimento predial podem ser suprimidas, né? Lembra que lá no começo eu mostrei para vocês que o sistema, esse sistema aqui que eu comentei que era bem completo, né? Então eu posso suprimir algumas partes desse sistema aqui. Bom, e aqui eu suprimi algumas partes. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um sistema de abastecimento direto e eu também não tenho recalque, né? Eu não tenho elevação. Por quê? Porque algumas vezes o sistema de abastecimento, que em alguns casos o sistema de abastecimento o sistema de fornecimento de água, ele já tem pressão suficiente para elevar a água para as edificações, tá? Então, nesses casos, eu não preciso de bomba de recalque. Então, a água já, com a pressão que ela vem de fora, que ela vem do sistema de abastecimento público, ela já tem pressão suficiente para se elevar ao longo da tubulação. Então, nesse caso, eu não vou ter bomba de recalque. E nesse exemplo aqui ainda da edificação, eu tenho um sistema de abastecimento direto, ou seja, eu não tenho reservatório. Aqui tem alguns exemplos, né, do que são os sistemas de abastecimento direto sem e com bombeamento, né? No caso, sem bombeamento, aí eu posso implantar nesses casos que eu sei que a rede pública ela tem uma pressão grande, que aí eu não preciso de bomba de recalque. Em termos de energia, isso faz você economizar, né, a energia elétrica. Então, sistemas que funcionam por pressão ou por gravidade acabam sendo bons por isso, mas também você tem uma certa dependência da sua fonte, né? Principalmente na parte de fornecimento, porque você não armazenou água, né? Por isso que o reservatório acaba sendo importante. Então, aqui eu tenho o mesmo exemplo de sistema de abastecimento direto. Aqui eu tenho os exemplos de sistema indireto, né? Aqui eu tenho com reservatório superior, com e sem recalque, né? Então, mesmo o sistema indireto, ele pode ser sem recalque, né? Caso a pressão da água ela seja suficiente
para elevar a água até o reservatório, o que acaba sendo um sistema energeticamente eficiente e, de uma certa forma, também seguro, porque você tem o reservatório superior, você tem o reservatório de água, tá? Já e caso a rede pública ela não tenha pressão suficiente, aí eu posso colocar uma bomba, aí eu devo colocar uma bomba para que a pressão seja elevada até para que a água seja levada até o seu reservatório superior, né? E eu tenho também os sistemas indiretos com dois reservatórios. Nesse caso aqui ele tem reservatório inferior e superior. Nesse caso sempre vai ter a bomba de recalque, tá? Porque quando você armazena, normalmente a água ela perde um pouco de pressão quando você armazena a água no reservatório inferior, tá? Então já é planejada a bomba de recalque. Bom, aqui eu tenho um exemplo de sistema de abastecimento indireto de uma casa térrea, que vai ser o exemplo que vocês vão fazer no projeto, tá? Projetem, essa recomendação é importante, tá? Não está escrito ali no enunciado, mas é sempre mais interessante fazer o sistema de abastecimento indireto, tá? Hoje é muito difícil a gente pensar em projetar uma casa com abastecimento direto, tá? Você tem que confiar muito no sistema de abastecimento de água, tá? E aqui em Florianópolis, principalmente no verão, né, não é algo tão recomendável. Então, porque a população aumenta muito e o consumo, consequentemente, aumenta muito. Então, para evitar eventualidades, vocês podem, é mais interessante a gente planejar, né, um sistema de abastecimento indireto, principalmente cidades turísticas, que é o caso de Florianópolis, ou cidades que a população aumenta muito em eventos também, por exemplo, né? Então tem que ficar atento a esse detalhe, tá? Bom, eu vou fazer uma pausa aqui, para que vocês separem as perguntas e as anotações, tá? Aí depois eu continuo. Professora? Professora?
Bom, vamos às perguntas aqui. Lucas, antes eu queria saber se o Lucas comentou alguma coisa. Eu vi ele piscando o microfone, que eu tive que atender aqui, ó, uma chamada. É sim, professora, que quando eu fui enviar o meu trabalho de elétrico na terça, minha luz acabou. Eu não consegui enviar. Tipo, eu botei no Moodle e faltou enviar pro definitivo. Aí eu consegui enviar ontem no feriado. Eu até te mandei um e-mail, mas não sei se a professora recebeu. Eu recebi, mas eu queria saber, só um pouquinho, tá dando eco. Eu recebi, mas eu queria saber se você enviou parcial antes. Sim, tipo, eu botei no Moodle já tava o PDF e o DWG. Aí só faltava clicar no botão, enviar pro Ah, definitivo. não, então não tem problema, tá? Tá bom, então. Gente, mas vocês têm que ter atenção com esse enviar definitivo, né? Tá feia a coisa. O pessoal entra em desespero. Sim, sim, é que tipo, eu botei no Moodle e fui verificar se tava tudo certo. Aí faltou minha luz na hora. Aí não deu pra enviar. Ah, pode falar, ô Francisco. Oi, professora. A senhora me escuta? Uhum. Não, eu ia comentar justamente isso. Eu acho que muita gente tá tendo problema com esse negócio de. Não foi o caso dele ali, né? Porque no caso dele foi que faltou luz, mas muita gente tá tendo problema de, tipo, enviar e não envia por definitivo, e aí passa o prazo e não enviou por definitivo. Eu não É, sei se tu consegue ver o registro de quando foi enviado parcial no Moodle pra consigo. ver isso. Porque eu acho que Então, bastante gente assim, tá ó, passando por isso. eu já desisti praticamente de aceitar os envios em definitivo, mas eu quero passar um recado para vocês, porque isso aí está dando problema em todas as disciplinas. Eu estou achando que é uma falta de leitura, na verdade, tá? Então, eu vou pedir para que vocês tenham um pouquinho mais de atenção na leitura, nas instruções do enunciado, tá? Quanto a essa parte de envio em definitivo. Eu acredito que não seja assim, ó, eu ainda estou sendo tolerante com essa parte, tá? Eu estou vendo ali que se o pessoal enviou o trabalho no prazo, eu não estou descontando nota. Eu estou verificando as datas, né? Eu recebo a confirmação também, eu botei para receber a confirmação. Então eu vejo quem enviou de fato no prazo, mesmo que não seja definitivo, tá? E se a pessoa enviou duas vezes, porque enviou parcial, mas enviou uma vez, aí corrigiu o trabalho, enviou de novo, eu consigo ver também as duas vezes, tá? Então, eu não tenho esse problema, mesmo que eu tenha colocado, mesmo que eu, porque eu confiro a data, mas eu gostaria que vocês tivessem atenção, não é só nessa turma, também nas outras turmas, tá? Que isso está acontecendo. E eu vou pedir, e eu acredito que esteja acontecendo também com outros professores, não só comigo. Tá? Então, eu vou pedir para que vocês tenham um pouquinho mais de atenção, né, no uso do Moodle, tá? Sim, sim. Eu entendo. Eu acho que o pessoal confunde bastante é porque uma boa parte dos professores configura a tarefa para não ter essa parte do envio definitivo, tipo, só envia e já vai. E daí não tem duas etapas, assim. E daí acaba que quando tem, os alunos acabam confundindo e não percebem, às vezes. Eu acho que talvez, nesse caso, seria interessante colocar um aviso no fórum da turma, coisa assim, pedindo para o pessoal prestar mais atenção nisso para as próximas tarefas, para não dar mais esse problema. Uhum. Bom, eu vi também que, agora voltando, né, para a parte da aula, eu vi também que tu comentou a respeito dos sistemas de abastecimento, né? No caso, o sistema direto, realmente, ele também tem, ele com certeza ele tem risco de estragar equipamentos hidráulicos, né, como chuveiro, né, por causa da pressão irregular. Então, foi isso que o Francisco colocou aqui no chat. E sim, acontece muito, tá? Então, tem essa questão da irregularidade da pressão.
e você só né, e essa parte, né, aí é outra questão, né, que você tem que confiar na sua empresa de abastecimento de água para saber se a pressão oscila bastante ou ainda se se vai ter poucas interrupções, né? No nosso caso aqui em Florianópolis, o problema maior são as interrupções. E a parte da pressão de água, às vezes, não é nem problema da empresa de água, às vezes é questão de clima também, né? Se chove muito, acaba alterando também a pressão de água. Acaba aumentando bastante, por exemplo. Que nem ontem, né? Ontem, não sei se quem que está aqui em Florianópolis, mas ontem choveu bastante pela manhã, um volume bem grande. Então, são condições, né, imediatas que você tem um certo grau de incerteza que podem alterar também a pressão da rede, tá? Eu vou colocar aqui na apresentação de novo. Então, por isso que o sistema indireto acaba sendo melhor, né? Agora, com ou sem recalque, pode até estragar a bomba, né? Essa é a questão da pressão de água, também pode. Com ou sem recalque, aí vai ser a questão, aí vai depender da pressão de água da rede. Nesse caso, também, o melhor é colocar a bomba, né? Porque se a pressão oscila, normalmente oscila para mais, tá? A pressão de água. Mas se colocar a bomba e colocar os fechamentos de forma apropriada, então você vai ter menos problema no seu sistema de instalações de água fria, tá? Bom, vou colocar. Então, aqui eu tenho um sistema de abastecimento híbrido, né? Que é o terceiro modelo, tá? Eu tenho direto e indireto. Em casas, isso é muito comum e é uma ideia inteligente, tá? Por quê? O que que vocês imaginam que possa ser uma ideia inteligente? Eu vou pedir para vocês observarem bem a figura e tentar identificar com base no que vocês viram anteriormente, né, sobre sistema direto e indireto. Em primeiro lugar, onde que está? Eu vou fazer duas perguntas com base nessa figura. Onde que está o sistema de abastecimento direto e onde que está o sistema de abastecimento indireto nessa figura? Essas são as duas primeiras perguntas. Vocês acham? O direto, eu acho que é o 16, né, professora? Ou não? Sim, o sistema direto ele está naquela torneirinha do 16, exatamente, né? E o restante é tudo indireto, tá? Então, e por que essa ideia às vezes é uma ideia inteligente, né? Normalmente se faz esse tipo de ligação em casa, conectando de forma direta a água que é utilizada para limpeza externa e a parte interna é ligada de forma indireta, né? É muito comum ver esse tipo de ligação. Aqui nesse exemplo, esse sistema ele não tem recalque, né? Ele está sem a bomba de pressão. Ó. A gente não vê bomba em lugar nenhum aqui. E também, aí seria aqui, ó, 16 e 16, né? Tanto é que está escrito aqui, né? Distribuição direta. Também ele botou para o tanque, né?
quando a área de serviço é externa, também é interessante colocar. Lembrando, né, nosso projeto tem área de serviço externa, então já é uma opção para se fazer no projeto, para se colocar no projeto. Bom, então, aqui, tudo que é destinado à limpeza, né, externa é conectado ao sistema indireto e o uso interno de água da edificação fica conectado ao sistema indireto. Aliás, direto, né, no primeiro caso. Bom, então aqui tem algumas definições dos componentes dos sistemas de instalações de água fria, né? O que é rede predial? Eu já defini os componentes para vocês, tá? Eu só vou destacar um pouquinho o segundo e terceiro conceitos apontados aqui na apresentação, que é o barrilete, tá? O que é o barrilete? É o sistema de tubulações de saída da caixa d'água, do reservatório, tá? E é da onde derivam as colunas de distribuição. Então, aquele tubinho que tem o registro de gaveta, que sai da caixa d'água. Gente, importante destacar, registro de gaveta e registro de pressão, tá? São duas coisas diferentes, já vou explicar o que é. O barrilete, ele vai ser conectado ao registro de gaveta e após o registro de gaveta, eu vou ter os alimentadores prediais, que cada um vai ter o seu registro de gaveta conectado, tá? O registro de gaveta, ele é como se fosse o disjuntor do meu sistema de água, tá? Ele é o registro que ele vai servir para abrir e fechar cada circuito de água, tá? Cada ramal, né? No caso de água, a gente fala de ramal, cada circuito, entre aspas, né? Então, o barrilete ele vai ser o equivalente ao disjuntor no sistema de instalações elétricas, tá? E os registros de pressão, eles vão ser o quê? Vão ser registros que vão regular a pressão de água para o uso, né? Então, os registros de pressão, eles vão ser sempre colocados nos locais nos pontos de saída de água, registro de pressão do chuveiro, registro de pressão das torneiras, tá? Então, registro de pressão é para saída de água, assim como a válvula de descarga é para saída de água, tá? Descarga de água. Bom, coluna de distribuição, quando eu comentei aqui a respeito do barrilete, né, que é a tubulação que sai do reservatório e de onde derivam, né, as colunas de distribuição. E o que são as colunas de distribuição? São os alimentadores de cada subsistema de água, né? Seriam as ramificações do barrilete, que vão para cada cômodo, por exemplo, a coluna de distribuição do banheiro, a coluna de distribuição da cozinha, tá? É a coluna para onde que eu direciono a água para cada cômodo da edificação. Ramal, o que é o ramal? O ramal aqui está dizendo, né, que a tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os sub-ramais, tá? O ramal, ele corresponde à ramificação da coluna de distribuição e que vai levar a água para os pontos de entrega, tá? Que nos pontos de entrega contém os sub-ramais, né? Que aí eu vou ter a derivação para a pia, a derivação para o chuveiro, por exemplo, no caso do banheiro. Tá? E o subramal, como já está dizendo aqui, é a tubulação que vai ligar a peça de utilização, né? Como eu acabei de apontar. Hidrômetro, aparelho que mede o consumo de água, já foi comentado. E aqui eu tenho um outro esquema de prumada de instalações de água fria, tá? Quais são os desenhos mais comuns representativos do sistema de instalações de água?
Desenho de representação isométrica, desenho de prumada, que eu vou utilizar o corte vertical daquele cômodo para poder representar o desenho, né? Ou também o corte vertical da própria edificação, no caso, para representar a conexão com o ramal predial. E também o desenho da vista superior, tá? A planta baixa daquele cômodo, do cômodo que eu quero representar. Para identificar cada tubulação, eu vou adotar a seguinte simbologia. Eu vou adotar essa simbologia aqui, que ela identifica qual que é qual que é a função daquela tubulação, né? Então, aqui, se eu tenho um ramal de distribuição, eu vou identificar com AF de água fria, ou se eu tenho um subramal também, tá? Ou uma coluna de distribuição. Então, sempre vou representar com o tipo de água que a coluna ou o ramal, o subramal estão transportando, tá? No caso da água fria, vai ser a F, no caso da água quente, vai ser a Q, tá? Água quente e água fria, o sistema de projeto é o mesmo, corresponde ao mesmo princípio. O que vai mudar? Vai mudar os equipamentos, tá? E vai mudar também o ramal, a coluna de distribuição, na verdade. Que a coluna de distribuição de água quente e de água fria são diferentes, tá? Então, são duas saídas do barrilete, tá claro? Bom, o que mais que eu tenho aqui na simbologia? Eu tenho a identificação, o número de identificação do ramal. Lembram que no projeto elétrico nós identificávamos os circuitos por números? Estão lembrados? Sim. Então, e nesse caso a gente vai fazer a mesma coisa com o sistema de água, tá? Nós vamos identificar cada coluna de distribuição através do seu número. E, por fim, nós vamos identificar também o diâmetro de cada uma das tubulações da edificação. Aqui eu tenho um exemplo de tubulação de 1 polegada. Bom, se os dutos do meu sistema de instalações de água fria eles tiverem uma função diferente de coluna de distribuição, de ramal e subramal, aí eu vou utilizar outras letras para identificar essas funções. Por exemplo, a coluna de limpeza, tá? O tubo de limpeza, eu vou identificar pela sigla LI, aí vou colocar o seu diâmetro embaixo. O ladrão, extravasor, EX, vou colocar seu diâmetro embaixo. Alimentador predial, que é a tubulação de conexão com a rede pública de água. Vou colocar um número embaixo. Alimentação do barrilete, mesma coisa. A L, colocar o número embaixo. Aqui eu tenho alguns exemplos de blocos de símbolos utilizados no desenho de projeto hidráulico. Observem bem como que estão representadas as conexões, tá? Eu vou pedir no projeto de vocês para que representem as conexões dessa forma como está ilustrada nesse slide, tá? Então, toda vez que eu tiver um joelho ou um T, eu vou representar pelos tracinhos perpendiculares à tubulação. A tubulação aqui pode ser feita com linhas? Pode. Tem alguns blocos prontos de tubulação, tá? Mas eu prefiro que utilizem os blocos no projeto de esgoto, não no projeto de águas, tá? O hidráulico, eu vou pedir para que vocês representem as tubulações através de linhas. E outro detalhe importante, né? Como que eu vou definir o traçado das tubulações? Água fria, que é o mais recorrente. Normalmente a simbologia, a tubulação mais recorrente a gente representa por linha cheia. Água quente, linha tracejada. Água para incêndio, né? Ou seja, o reservatório a parte destinada para sistema de incêndio. Linha traço e ponto, tá? Bom,
Então, aqui eu tenho outros exemplos de simbologia, tá? Eu usei como referência desse material o livro do Carvalho Júnior, né? Que é aquele livro que eu já mostrei para vocês numa aula anterior. Tá? Então, essa figura aqui foi retirada, né, do livro do Carvalho Júnior, assim como também boa parte das figuras apresentadas nesse slide e nesse conjunto de apresentações. E aqui tem também uma simbologia que é muito parecida com a anterior, tá? Essa daqui é melhor adaptada para o CAD, nada impede de vocês usarem essa daqui também, tá? Eu não encontrei ainda se havia ou se há uma norma universal de sistemas de simbologia de sistemas de instalações hidráulicas, que nem tinha no elétrico, tá? Porque no elétrico tem a antiga, a brasileira tem a NBR, ainda tem a IEC, tá? Que é internacional. Mas normalmente no mercado o pessoal ainda acaba utilizando os próprios símbolos elétricos, e no hidráulico, até onde eu vi, acontece algo muito parecido, tá? Então aí é super importante que haja a legenda nos projetos de vocês, tá? Principalmente nos complementares do elétrico, do hidráulico e de esgoto, tá? Aqui tem alguns exemplos de tubos e conexões, tá? Coloquei alguns exemplos no slide, eles não vão ser representados no trabalho, mas é importante que vocês saibam, né, identificar o que são cada componente do sistema, né? Tem aqui um adaptador, isso aqui é um redutor, na verdade. Tem os tubos, né, as conexões. A maior parte dos catálogos que vocês vão ver vão ser da Tigre ou da Amanco, tá? São os dois maiores fabricantes aqui. Registro de pressão, né? Registro de esfera é a mesma coisa que registro de gaveta, tá, gente? Então, aqui tem alguns links, né, dos catálogos, é interessante que vocês deem uma olhada, tá? O que é interessante também hoje das marcas de sistema de projetos complementares, né? A Tigre, ela tem também o Tigre CAD, né? A Manco também tem os seus blocos para utilizar, né? Muitos fabricantes hoje fornecem os blocos de desenho para utilizar nos projetos, é uma forma que eles têm de divulgar, né, a marca do produto deles para o projetista. Até esse é um dos motivos também que muitas vezes as pessoas acabam não seguindo a norma, né, porque ela quer trabalhar com o produto do fabricante, tá? Ela já quer indicar, né, o fabricante que ela utilizou no projeto. Então, por isso que acaba não acontecendo muito de se seguir a simbologia da norma. Bom, eu já comentei, né, alguns itens de projetos, desenhos que vão ter que constar, mas quais são os outros itens? Memorial descritivo e especificação de material, mas relembrando os desenhos, tá? Aqui na nossa disciplina nós vamos fazer somente os desenhos. Vocês vão ter que fazer o desenho do sistema de água, dos cômodos de área molhada, para as seguintes partes do desenho arquitetônico. Para as plantas baixas dos cômodos das áreas molhadas, para a planta baixa geral, para o corte vertical geral, corte vertical dos cômodos das áreas molhadas, tá? E nesses locais eu contém as elevações, né? Quando eu falo elevações, na verdade são os andares, tá?
Como a nossa edificação é térrea, então nós não vamos ter elevações aqui. Então, vocês vão representar o sistema hidráulico nos desenhos das plantas baixas, dos cômodos de área molhada e do cômodo geral e da planta da edificação geral, os cortes verticais da edificação geral e também dos cômodos de área molhada. Aqui também é importante lembrar que vocês vão precisar da planta baixa de cada cômodo individual, tá? Para poder fazer os detalhes isométricos, aí no caso, eu não vou pedir dessa vez o isométrico da edificação inteira, a não ser que vocês queiram fazer o isométrico num único desenho, tá? Quem quiser fazer o isométrico num único desenho, aí usa a planta baixa inteira, tá? Quem quiser fazer o isométrico individualmente em cada cômodo, aí pode fazer o isométrico individualmente em cada cômodo, o que é melhor, tá? Que você consegue ver com mais clareza a representação da coluna da distribuição do sistema de água naquele cômodo individualmente. Professora, Oi. então precisa fazer o isométrico, né? A gente só escolhe qual o jeito que a gente vai fazer, mas precisa fazer, né? Precisa fazer, até tá no enunciado, tá mencionado no enunciado. Bom, então aqui tem alguns exemplos, tá? Do sistema, da representação do sistema de água na planta baixa. Aqui eu estou representando o sistema de abastecimento de água na planta baixa de um banheiro, né? Que informações que vem nesse desenho? Isso é super importante, tá? Às vezes o pessoal esquece de colocar algumas dessas informações. Aqui eu tenho a representação da tubulação na horizontal, tá? A representação da planta baixa, ela serve para isso. Serve para mostrar como que as tubulações estão posicionadas na horizontal, tá? Então, eu vou representar aqui, ó, tem uma circunferência que não está achurada, representa uma tubulação que desce. Aqui é a mesma coisa, né, no alimentador, então o alimentador está vindo daqui, aí está indo para o reservatório, do barrilete está saindo essa coluna de água fria, tá? Então, dessa coluna de água fria, ela vai fazer a distribuição da água ao longo do banheiro, né? Então, eu vou representar essa tubulação horizontal aqui para fazer a distribuição da água ao longo do banheiro. Aqui tem um detalhe importante. É fundamental colocar a cota, tá? Aqui o projetista, ele colocou, e infelizmente ele colocou a cota em centímetros, né? O ideal é colocar em metros, tá? Quando a gente trabalha com edificação de construção civil. E é importante colocar a medida horizontal da tubulação para verificar onde que os tubos deverão ser cortados, tá? Para fazer as conexões também de maneira apropriada, tá? Muita gente esquece das cotas, por isso que eu estou reforçando aqui essa parte. Professora, eu pode cortar falar. horizontal no corte, que que tem como vista a parede hidráulica, eu preciso cortar na planta também? Porque eu acho que é melhor cortar no corte mesmo. Sim, tem que cotar no corte. Aí não precisa cotar na planta, tá? Tá, Porque no beleza. corte você vai conseguir ver com mais clareza. Sim. A representação do sistema hidráulico na planta baixa, ela na verdade ela serve mais para identificar a conexão com do alimentador predial, tá? Então você pode, na verdade, o melhor seria, aí você vai representar
Na verdade, vai precisar tanto da planta baixa quanto da locação também, né? Porque você vai ter que representar a conexão com a rede pública na planta de locação e a parte do alimentador predial, né? Como que depois que sai do cavalete e vai se conectar, vai se mostrar a caixa d'água e os barriletes, aí você precisa do desenho da planta baixa, tá? Tá, eu não posso fazer então uma planta só com a planta baixa e o terreno junto para fazer essa representação, tudo num desenho só? É possível, pode sim. Você poderia usar só a locação no caso, né? Beleza. Pode usar só a locação, sim. Bom, então aqui, sistema predial de água fria, que também aqui tem um esquema, né, do corte vertical de uma prumada de sistema de água fria. E aqui tem um detalhamento de barrilete, tá? Aqui o detalhamento de barrilete ele tem que constar também no desenho de vocês, tá? Porque eu tenho que identificar quais são as colunas de distribuição que estão conectadas ao barrilete. Além disso, aqui não está visível, tá? Esse barrilete ele está representado em perspectiva cavaleira. Vocês poderiam representar isométrica também, não tem problema. Mas aqui tem um detalhe importante desse barrilete que não ficou bem evidente, tá? E que eu gostaria que constasse no desenho de vocês, que é a representação do local onde está o extravasor e onde está o tubo de limpeza, tá? Então, aqui eu tenho a representação de duas saídas de água fria, né? Porque eu tenho o reservatório dividido em dois e eu tenho a representação das colunas de distribuição, tá? Mas não esquecer de colocar representação do extravasor, representação também do sistema da coluna do tubo de limpeza. Bom, e da conexão com a alimentação predial, né? Também tem que identificar onde que a água entra, né, no reservatório. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do esquema de alimentação e barrilete, aqui nesse caso feito no corte vertical. Eu tenho a representação do hidrômetro, a conexão com o ramal predial, né, o ladrão, o extravasor, né, aqui ele fez um vertedouro único, né, e fez as derivações do vertedouro, né. Ele, quando quiser usar como extravasor, ele conecta aqui na saída, né, da tubulação, e quando for usar como extravasor e quando for usar como tubo de limpeza, e conectou a válvula aqui na parte de baixo, tá? Que é uma ideia interessante, que é possível de se fazer. Aí aqui tem o barrilete, né, conexão com o registro de gaveta, e aqui eu tenho os alimentadores prediais, as colunas de distribuição. Aqui, ó, ele destinou uma das colunas de água fria para o aquecedor, né? Que no caso ele vai fazer uma água quente derivada aqui, tá? O ideal seria separar a coluna criar um barrilete para água quente e um barrilete para água fria, tá? Para separar os sistemas de água quente e da água fria. Aqui ele separou de forma diferente, tá? Professora, esse sistema de água quente separada que tu diz é tipo colocar um boiler ali em cima? Não, é só gerar uma tubulação de um local diferente. Pode ser aí a forma de aquecer tanto faz, né? Aqui ele colocou num aquecedor a gás, então aí ele preferiu usar uma coluna. Se colocar no boiler, aí sim, obrigatoriamente, né, vai ter que dividir no barrilete. É possível também criar uma coluna de distribuição e ligar direto no aquecedor a gás? É possível também, tá? Porque o aquecedor a gás, ele te dá as opções. No caso do boiler, tu liga direto no barrilete mesmo.
Sim. E a tubulação, agora eu fiquei meio confuso. É para representar a tubulação assim como está nesse desenho, ou pode ser por linha única como estava na legenda Com lá? linha simples. Ah, beleza. Tá? Eu até estava comentando anteriormente, né, que existe muitos blocos de representação de tubulação. Aqui tem um exemplo, né, anteriormente também tinha mostrado um exemplo. E aqui, só que o melhor é representar com linha simples, porque o desenho fica mais enxuto, tá? E fica mais fácil para vocês fazerem também, tá? Fica melhor organizado. Ó, aqui eu tenho uma representação de um barrilete visto de cima, né? Por linha simples. Então, eu tenho a representação da vista superior das saídas da caixa d'água e da entrada. Aqui, essas três linhas, tá? Tracejadas, elas representam o suporte da caixa d'água. A linha tracejada representa a caixa d'água. Aqui eu tenho a alimentação. Aqui eu tenho as colunas de distribuição e o barrilete, da onde que ele sai, né? Então, no caso, ele sai daqui de baixo, tá? Aqui é uma exceção à regra, eu acho que é importante destacar isso, que é uma exceção por quê? Porque essas linhas aqui, elas estão essas linhas cheias, né? A F02, a F03, a F01 e o próprio barrilete, eles estão, na verdade, abaixo da caixa d'água, certo? Conseguem entender isso? Sim. Porque não faz sentido estar em cima, né? Senão não vai ter pressão suficiente para distribuir a água. Então, aqui é uma exceção, né, do desenho. Normalmente, aqueles elementos que eu quero que estão à frente, né, normalmente eles ficam com linha cheia, enquanto que os que estão tampados, isso nas regras de desenho técnico, seria dessa forma, né? Os que estão posterior ou tampados, cobertos por outra superfície seriam tracejados, né? Mas aqui no caso eu quero dar destaque à tubulação. Portanto, eu fiz o contrário, tá? E aí por isso que eu digo que é uma exceção, isso tem que ficar bem claro. Que as tubulações elas têm que ficar destacadas, né? No caso do projeto hidráulico, o objetivo é esse. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de representação isométrica, tá? Eu coloquei ali no Moodle também um exercício opcional, caso vocês queiram praticar a representação isométrica, tá? Existem várias formas de você girar a planta baixa para poder fazer a base isométrica desse desenho, tá? Uma delas é utilizando o comando change space, tá? É um comando que faz você rotacionar, faz você copiar, né, a planta sem alterar também a rotação da planta baixa do desenho. Eu vou mostrar um exemplo ao final da aula, tá? Como rotacionar a base do isométrico. E aqui no isométrico, aqui eu tenho isométrico de banheiro, né, com água fria e com água quente. Então aqui, ó, no caso eu tenho duas colunas de distribuição. Aqui, ó, pode ver que ele identificou com aqui a água quente, e no caso da água quente ele colocou o material também da tubulação, né? É importante destacar isso. E aqui ele posiciona, aí aqui eu tenho uma torneira com misturador, eu tenho também um chuveiro com misturador. E outro detalhe importante desse isométrico, tá? Esse isométrico aqui, ele está bem representado de um modo geral, ele tem poucos problemas. E uma coisa que é importante destacar no isométrico
é o seguinte, ó, as cotas, como que as cotas estão representadas? Aqui o projetista ele optou por colocar as cotas sempre embaixo da sigla que ele se refere, né? Então, ele identificou bem as alturas dos posicionamentos das válvulas, das saídas de água, tá? E o isométrico, ele tem essa finalidade, ele serve também para identificar bem as alturas dos pontos de controle e dos pontos de saída de água. Tá claro? Sim. Ah. Bom, então eu vou seguir aqui adiante, vou mostrar mais alguns exemplos de isométricos. Aqui eu tenho um exemplo da cozinha, né? E na área de serviço tem uma máquina de aliás, é só da cozinha, tem uma máquina de lavar louça e uma pia. Vocês vão observar que isométrico de cozinha e de área de serviço normalmente acaba sendo bem simples, porque eles acabam tendo um único ramal de distribuição, tá? Uma única coluna de distribuição. Aqui eu tenho um exemplo de isométrico de banheiro também, no caso um banheiro com 2 pias. Ó, aqui ele usou uma tubulação de piso para poder chegar na segunda pia. Isso aqui ele quis fazer um lavabo, né, na verdade. Então aqui ele usou o tracejado para fazer uma tubulação de piso, tá? Então tem que cuidar bastante na hora de identificar as tubulações, né? Porque poderia ser uma água quente, aqui na verdade não é. Tá? Aqui ele usou só um sistema de água fria, como vocês podem observar. Aqui eu tenho um outro exemplo de isométrico, né, com uma configuração diferente para pia e vaso, né? Por isso que eu tenho 2 colunas. Então aqui é importante ilustrar que dependendo de como o vaso e a pia estão posicionados e também o chuveiro, né? Eu posso ter um posicionamento diferente eu posso ter que acrescentar alguns ramais de entrada, né? Então, um bom hidráulico, na verdade, como que seria? Seria um hidráulico que tenha todas as louças sanitárias e todos os aparelhos sanitários na mesma parede, que aí você vai economizar muito material, tá? Aqui também tem um detalhe importante, ó, como que ele representou as cotas. As cotas foram representadas a partir das cotas de nível, ó. Ele usou as cotas de nível para identificar as alturas, o que é um recurso super válido, tá? É um recurso válido porque cota de nível naturalmente já é um recurso que se utiliza para representar alturas, né? Então aí ele identifica, eu sei que é uma altura pela simbologia da cota de nível, altura das saídas de água, no caso aqui ele colocou também do joelho e dessa válvula, né? Desse registro aqui, ele colocou uns registros intermediários, aqui ele colocou um registro de pressão, uma válvula de descarga, aqui é uma válvula de descarga, né? Aqui é um outro registro de pressão, aqui é registro de gaveta, desculpa, tá? Aqui é registro de gaveta. Tem 2 gavetas porque tem 2 ramais, né? É importante destacar isso. Aqui também tem uma outra configuração de banheiro, né? No caso é um único alimentador, ele fez uma derivação aqui com um joelho. Dispositivos de controle, já comentei, né, a respeito do que são. Registro de gaveta é o equivalente ao disjuntor, né? Ele serve para fechar e abrir circuito. O registro de pressão é para controlar a vazão, enquanto que as válvulas de retenção e descarga, elas servem para liberar, né, ou trancar o fluxo de água com uma pressão elevada. Tá? A torneira, na verdade, ela é um registro de pressão, é uma espécie de registro de pressão, tá? Só que ela fica
exclusivamente localizada no ponto, ela fica diretamente ligada ao ponto de saída de água. É diferente do registro de pressão de chuveiro, como vocês podem observar, que tem ainda uma tubulação até chegar na saída, tá? Bom, então aqui eu tenho os exemplos de tubulações, tá? Essa tubulação em verde e essa daqui, elas são representativas dos sistemas de água quente, tá? E são bem comuns, tá? Hoje essa tubulação aqui do PPR, ela tem sido muito utilizada para o sistema de água quente, porque ela dá mais durabilidade que essa tubulação aqui, que é dos sistemas de cobre. Tá? Os sistemas de cobre, eles têm uma duração de vida útil em torno de 15 a 20 anos, tá? Em razão da oxidação, e depois desse período acaba tendo que reformar ou trocar, e por isso que eles estão sendo cada vez menos utilizados hoje em dia. E está se utilizando PPR ou o polietileno reticulado, que é o tal do Aquaterm. Tá? É a mesma coisa que o Aquaterm, ele é um PVC resistente à água quente. O PVC é a tubulação ainda mais utilizada para água fria e dura praticamente a vida inteira. Bom, vou passar um pouquinho aqui mais rápido nas representações verticais. Ó, aqui ele resolveu identificar, né, o material da água fria. Normalmente não se identifica, porque praticamente 100% dos sistemas de água fria são utilizados tubulação de PVC, tá? Então, aqui eu tenho uma representação do corte vertical do banheiro, né? Aqui, ó, ele representou só as medidas verticais, apesar de representar alguns trechos de tubulações horizontais, tá? Mas as medidas horizontais, tanto faz você colocar a cotagem horizontal aqui no corte vertical ou na planta baixa. Normalmente se coloca na planta baixa do cômodo. Então, aqui tem um exemplo, né, da relação do corte vertical com a planta baixa. Ó. Então, aqui ele representou todas as cotas horizontais na planta baixa e todas as cotas verticais no corte vertical. É uma forma de você organizar e limpar o desenho. E essa forma aqui é uma forma também boa de apresentar o projeto, né, que aí você consegue fazer relação de um desenho com o outro. Dimensionamento dos reservatórios, tá? Tamanho da caixa d'água. Como que nós vamos calcular? Edificação residencial, normalmente o consumo diário de água fica entre 150 a 200 litros por usuário, tá? E essa ainda é uma margem grande. E aí você vai calcular o número de pessoas que habitam aquela edificação, vai multiplicar por esse consumo e vai colocar 20% adicional de reserva de água para combate a incêndio naquela edificação, tá? Então, é assim que você vai dimensionar a caixa d'água. Bom, e como que eu defino a quantidade de pessoas de uma edificação, tá? Aqui para o trabalho, vocês podem utilizar o critério do Código de Obras, né? Que é, a cada 15 metros quadrados, eu considero uma pessoa habitando a edificação, tá? No caso, vocês vão medir, né, a área da edificação que vocês projetaram no desenho arquitetônico e vão aplicar esse critério, tá? Existem outros critérios, né, considerar 2 pessoas por dormitório, mais uma pessoa por dependência de empregada, no caso de prédios de apartamentos, e 5 pessoas por unidade residencial, caso a edificação seja térrea, tá? Então, no caso, a nossa edificação, ela tenderia, se eu avaliar pelo primeiro, pelo terceiro e pelo terceiro critérios, aí eu vou verificar qual que apresenta o maior resultado e eu vou aplicar na minha edificação, tá claro? Aqui tem a taxa de ocupação para prédios públicos comerciais,
ou comerciais, né? As sugestões, uma pessoa para quantidade de metros quadrados, aí com base nisso eu vou calcular o consumo de água. Bom, e o dimensionamento das tubulações, tá? Isso aqui eu estou mostrando só por curiosidade. Eu já coloquei ali no final dos slides dessa aula os dimensionamentos que vocês vão utilizar para o trabalho, tá? Então é só copiar aquela tabelinha. Mas caso alguém tenha curiosidade de como dimensionar as tubulações, vocês vão utilizar o método de pesos. E como que funciona o método de pesos? Para cada tubulação, eu vou calcular, eu vou selecionar um peso correspondente à vazão das peças, a vazão da tubulação, que a tubulação tem que ter para poder levar água para as peças de utilização, tá? Quanto maior a vazão, maior o peso daquele equipamento e maior o diâmetro da tubulação, consequentemente. Bom, então, por exemplo, aqui ó, na válvula de descarga, a vazão de projeto, ela é de 1,9 litros por segundo, né? Tem que circular em torno disso na minha válvula de descarga para que ela funcione de forma efetiva. Portanto, o peso relativo dela vai ser 40, tá? Então, a tubulação que vai para o tubo de descarga, ela vai ter um peso de 40, aí eu vou lá no ábaco e vou verificar qual que é o diâmetro da minha tubulação. Então, a tubulação da água do cano de descarga vai ter que ser de 1 1/4, né? Então, vai ter que ser mais de 1 polegada. Vai ter que ser a tubulação de 32 milímetros, tá? Que é o que está indicado aqui. Aqui tem a medida em milímetros, né, do diâmetro, e aqui tem a medida em polegada. E se eu quiser projetar um ramal de distribuição, o que que eu vou fazer? Aí eu vou somar os pesos de todos os equipamentos conectados àquele ramal de distribuição, tá? No caso do banheiro, eu vou ter que somar o peso da bacia sanitária com o peso do registro de pressão do chuveiro elétrico, por exemplo, tá? No caso, se eu tiver o chuveiro a gás, aí eu vou ter que usar esse peso de 0,4. Vamos pegar o exemplo do chuveiro a gás, tá? Então, eu vou ter chuveiro a gás, peso 0,4, mais 40 da bacia sanitária, mais lavatório, né? Torneira ou misturador, 0,3, tá? Então, aí eu vou ter 40,7. Aí eu vou procurar aqui no abaco onde que está 40,7, nessa coluna aqui dos pesos. Essa aqui é a coluna dos pesos, essa aqui é a coluna dos diâmetros. Então, eu vou procurar aqui 40,7, vai estar mais ou menos por aqui. Aí eu vou ter uma tubulação de 40 milímetros de diâmetro para o ramal de distribuição desse banheiro. Tá claro? Sim. Bom, então aqui o exemplo, né, ele vai de encontro àquilo que eu já comentei com vocês, é que ele usou no exemplo, em vez de usar o chuveiro a gás, ele usou o chuveiro elétrico, mas ele fez a mesma coisa que eu fiz aqui. E aqui, essa tabela também é super importante, que ela contém as informações a respeito da altura de cada ponto de saída, a altura da localização de cada válvula, de cada ponto de saída de água, né? Onde que eu vou posicionar as válvulas e os pontos de saída. Então, aqui tem a tabelinha de altura, eu vou pedir para que vocês seguiem por essa tabela para poder indicar as alturas no projeto hidráulico de vocês, tá? Essas aqui são as alturas padrão. Lógico que nem da mesma forma como as tomadas altas, médias e baixas do elétrico, né? Que a gente tinha as alturas padrão. Caso eu faça uma bancada no meu lavatório, por exemplo,
de 80 centímetros, porque as pessoas são um pouco mais altas. Aí você vai colocar 80 centímetros no seu projeto, tá? Só estou dando um exemplo aqui nessa parte do lavatório. Aqui o padrão é 60, mas aí aí você vai ajustar a altura, né, conforme os demais elementos do seu projeto, tá? Mas sem fugir muito dessas medidas padrão, tá claro? Sim. Bom, então aqui, instalações de água quente, na verdade o procedimento é o mesmo da água fria, só que o que vai mudar, né? Aqui, ó, é importante destacar essa figurinha aqui do isométrico na representação de chuveiro. Aqui o lavatório não tem misturador, mas notem que, ó, depois do misturador ele colocou a tubulação de água quente, tá? Porque a água quente ela deve prevalecer no misturador, tá? Só queria chamar a atenção para esse detalhe. E notem que ele usou representações de diferentes tubulações, né? Tracejado para água quente e linha cheia para água fria. Tá claro? Sim. Bom, então aqui tem a simbologia da água quente, que é a mesma da água fria, né? Aqui tem as sugestões dos projetos, tá? Aí aqui tem as instruções do projeto ao fim do slide, né? Então eu já coloquei aqui algumas orientações. Aí depois vocês podem olhar. Professora, Bom, oi, pode falar. ali no último slide eu fiquei confuso com o negócio. Ele diz assim, ó, é, vai usar o isométrico no banheiro e na cozinha e na área de serviço vai usar elevação. É isso mesmo? Então não vai ser isométrico e elevação de todos? Não, é isométrico e elevação de todos, tá? No enunciado do Moodle tá. Elevação, na verdade, aqui eu coloquei como corte vertical, é isométrico e corte vertical. Sim, Elevação, na verdade, seria para caso de mais pavimento, sim, entendi. tá? Eu É, vou mudar isso aqui, porque é para poder conferir com o enunciado, que no enunciado está o isométrico e corte vertical de todos os cômodos, né? entendi, beleza. E cozinha. E ali a planta, ele sugere uma planta de elevação e cobertura e uma planta baixa. Daí eu pensei agora, aquele negócio que eu falei de botar o terreno, acho que dá pra usar na de cobertura, porque aí já indica o alimentador. Sim. Uhum. Ah, beleza. E uma Aí outra só coisa. tem que cuidar com a achura do telhado, né? Aí tem que tirar, se achurou o telhado, aí tem que ou botar transparência de layer ou achurar ou tirar a achura, né? Na hora de Sim, representar, para não ficar muito poluído. sim. E aí, tá. Aí vai ter um isométrico do reservatório para mostrar os detalhes. E tem algum corte do reservatório também ou não? Sim, no corte vertical. Ah, tá. Aí É você, porque tem aquele corte geral da casa, eu não entendi muito bem o que é para ser. É para ser passando no reservatório? é para poder representar o reservatório do ponto de vista vertical, Ah, tá, entendi. Daí a gente tá? escolhe uma posição que esteja passando no reservatório. Isso. Ah, beleza. Tá, e uma outra coisa, o isométrico ali, eu tô vendo, eu vi que a área de serviço e a cozinha, elas estão bem juntas. Se eu conseguir colocar as duas no mesmo isométrico, pode? Pode, Beleza. tá? Então aí vocês é que vão adotar, né? Qual que vai ser a melhor estratégia para representar o isométrico. Se vão representar tudo na mesma planta baixa ou se vão representar em planta baixa separadas, tá? Tanto faz. Aí a estratégia fica a critério de vocês. Eu vou abrir o CAD aqui rapidinho, que eu quero mostrar um exemplo do projeto do semestre passado, só para a gente finalizar a aula. E eu quero dar uma dica também de como representar como mudar a base do isométrico, tá? Existem várias formas de você
mudar a base do isométrico. Tá? Só vou compartilhar a tela aqui um instante. Deixa eu colocar aqui. Todos estão vendo? O professor não está vendendo, não. Agora sim. Tá. Bom, então aqui ó, tem um exemplo aqui, a aluna fez o isométrico separado, né, no caso. A planta aqui era diferente, tá? Então, aí aqui ela usou a planta baixa para representar, né, as colunas de distribuição, onde que estão posicionadas a caixa d'água. E ela representou também a alocação, tá? Então, aqui no caso, ela usou os dois desenhos para alocação e para representar o ramal de entrada e o barrilete, tá? Aí o corte vertical, né, foi utilizado para representar a ligação externa e a lateral da caixa d'água e também a lateral dos barriletes, tá? Aqui é importante, ó, representou também os T's, né, as conexões, destacou algumas conexões para poder ficar mais fácil de interpretar o projeto. Onde que está a saída da tubulação de limpeza, tá? Então, tudo isso é importante de destacar. E o isométrico, tá? Como que eu faço essa base aqui? Deixa eu abrir, eu vou utilizar um dos modos layout, tá? Para fazer isso. Então, aqui, ó, eu fiz o seguinte. Como que eu represento esse isométrico, tá? Eu vou primeiro abrir um modo layout qualquer. Eu usei aqui um dos modos layout que já tem disponíveis no Moodle, tá? Para a gente finalizar aqui rapidinho. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui da minha planta. Eu vou primeiro separar, né, o ambiente. No caso aqui, eu tenho algumas coisas que eu não vou apagar, tá? Que a gente já está em cima do laço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar. Copiei aqui o meu ambiente. Selecionei ele. Aí agora o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar ele numa posição de isométrico, tá? Eu vou apertar numa das quinas aqui da minha bússolazinha de visualização. No caso, posso apertar aqui, ó. Apertar na quina e depois de um tempo ela vai. Aí eu vou colocar o meu CAD em 3D, tá? Aí ele vai ficar no formato isométrico. Como já está selecionado, deixa eu ver uma coisa aqui. Só tá selecionado. Como já está selecionado,
Então, agora eu vou aplicar, né? Já rotacionei para a isometria. Eu vou aplicar o comando Change Space, ou seja, eu vou tirar esse desenho para fora da viewport. Ó, e o que aconteceu? Eu disse, a minha viewport se desligou, né? Eu fechei o ambiente model dentro dela e aí eu posso selecionar o meu objeto fora da viewport. Aí eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V e eu vou inserir o meu objeto aqui dentro do meu ambiente model, sem alterar a perspectiva dos demais objetos da planta. Tá claro? Tá sim. Bom, então, hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês, bastante coisa, né? E em breve eu vou disponibilizar essa aula. Bons estudos para vocês, tá bom? Professora, Peraí, eu vi que só para finalizar, eu vi que tem algumas perguntas do Raul aqui, eu esqueci de ver. Ah, então, na unifamiliar, em tese, é bom colocar, tá? Não vai ter a tubulação, mas é bom calcular a reserva, tá? Então, eu vou pedir para que calculem a reserva, mas não precisa representar a tubulação de incêndio. Mas realmente, né, é uma coisa que não é obrigatório. Bom, e no caso do vidro sanitário vai passar pelas vigas, mas pelos pilares não pode passar. Não, nunca pode. Nem o elétrico pode. Embora tem muita gente que faça, né? A não ser que seja tubulação aparente, aí nesse caso poderia passar, mas não é o caso de vocês, né? A gente está fazendo tudo tubulação interna, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha. professora, Oi. só mais uma perguntinha. A gente vai precisar botar alguma tabela ou memorial de cálculo no projeto? Já que a gente não vai, já que a gente não vai fazer o dimensionamento, então Não não precisa. precisa. É só a legenda. A legenda tem que ter. As anotações, se tiverem anotações, e os desenhos que estão informados ali na apresentação, tá? Aí eu vou atualizar, né, a aula 11 ali com os desenhos, com a especificação dos cortes e dos isométricos. Já vou Beleza. colocar agora, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Até. Tá, professora. Tchau.